eu sou o Dado Silva e no Universo Segundo um Cara de hoje, uma série de macabros assassinatos, uma sociedade mística secreta e personagens clássicos da literatura vivendo em meio a robôs em uma realidade retrofuturista. Amiguinhos, preparem-se porque hoje é dia de falar de... A lição de anatomia do temível Dr. Louison. A lição de anatomia do temível Dr. Louison é um livro de ficção fantástica, escrito por Enéas Tavares e publicado pela primeira vez no ano passado, portanto em 2014, pela editora Leia. Na verdade, esse texto do Enéas Tavares foi o grande vencedor do concurso Fantasy da editora Leia e por isso mesmo acabou virando livro. Na verdade, mais do que isso, existe toda uma promessa por parte da editora de que esse livro acabe por virar uma série. Pois é. Eu confesso que eu ando meio chateado com essa história de que hoje em dia todo livro precisa virar uma série, né? Na verdade, não só livro. Filme, game, tudo que faz sucesso automaticamente precisa ter um gancho para alguma continuação, algo do tipo. A necessidade de fazer dinheiro em cima de uma obra acabou ultrapassando em muito a vontade de se contar uma boa história, de se criar algo único. A verdade é que hoje em dia a qualidade de uma obra, seja ela literária ou cinematográfica, ou seja lá o que for, está sendo deixada para segundo, terceiro, quarto plano e olhe lá. Nossa, Dado, como você é chato. Pois é, sou chato mesmo. Mesmo assim, eu adorei a ideia desse universo criado pelo Enéas Tavares, essa steampunk brasiliana, como ele mesmo se refere a esse universo, que se passa em um Brasil alternativo, lá do início do século XX, onde todo aquele charme quase vitoriano, com carruagens e cabriolés desfilando pelas ruas, dividindo espaço com robôs e todo tipo de outros autômatos movidos a vapor. É muito legal. As livrarias estão abarrotadas com esses livros de fantasia, sejam ela fantástica, medieval, cyberpunk, mas 99% desse material consumido aqui no Brasil é produzido por autores estrangeiros. E é muito legal ver um autor brasileiro escrever algo nesse estilo. É muito legal poder brincar com a nossa literatura, com a nossa história e dar um banho nela dessa nova cultura pop que está tão na moda hoje em dia. Dizem que a gente nunca deve julgar um livro pela capa, mas é difícil não fazer isso quando a gente dá de cara com uma coisa linda, que é a capa desse livro aqui. A ilustração é do Rodney Buscemi e chama a atenção de muito longe. Eu lembro que eu estava passeando na livraria com a minha esposa, a gente tinha ido lá para comprar um livro qualquer para a faculdade dela, quando de repente a gente dá de cara com isso aqui, lá numa prateleira do outro lado da livraria. A gente foi, se aproximou, como quem não quer nada, começamos a dar uma olhada e, porra, esse negócio aqui parece quase uma pintura, uma capa de história em quadrinho mesmo. Né? Daí, pô, a primeira coisa que me chamou a atenção foi esse pessoalzinho aqui vestido quase como se fosse no Velho Oeste. Aí eu de repente fui lá e dei de cara com esses robôs aqui atrás. Aí peguei, né, comecei a ler a sinopse. Puta, cara, quando eu vi que a história se passava no Brasil, que era um material escrito por um autor brasileiro, aí fechou, aí não tinha mais como não levar. Tá, e qual que é a trama? A história se passa no ano de 1911, na cidade de Porto Alegre, ou como é chamado no livro, a Porto Alegre dos Amantes, que é também outro nome que eu achei muito legal. Um lugar onde uma série de assassinatos macabros está deixando em pânico a alta sociedade gaúcha. Depois de muita investigação, a polícia consegue capturar o renomado médico Dr. Antoine Louison, que acaba confessando ser ele mesmo o autor de todos esses crimes. O caso ganha repercussão nacional e quando chega à cidade, vindo do Rio de Janeiro, o jornalista Isaías caminha para cobrir todo o caso. Isaías ganha direito a uma entrevista exclusiva com Louison, e aquilo que prometia ser o grande furo da carreira do Isaías acaba se tornando algo muito mais profundo. Isso porque, durante a entrevista com Louison, Isaías acaba ficando com uma pulga atrás da orelha. Ele não sabe direito quem era aquele homem, será que ele realmente era culpado? O fato é que Louison era uma figura muito misteriosa, enigmática, encantadora mesmo, assim, sabe? Como um vampiro, Drácula, de Bram Stoker. Tudo isso mexe muito com a cabeça do Isaías. E pouco depois, quando o Dr. Louison simplesmente desaparece de dentro da cela onde ele estava confinado, o Isaías vai iniciar uma investigação por conta própria.
E essa investigação vai levar ele ao submundo oculto da cidade de Porto Alegre. Ele vai desvendar os segredos do assustador doutor Simão Bacamarte, o administrador do Asilo São Pedro para psicóticos e histéricas. Vai encontrar a bela e misteriosa Vitória Acauã, que o levará por fim a conhecer o Partenon Místico, uma sociedade secreta formada por imortais, cientistas e caçadores sobrenaturais, e também vai descobrir qual o papel dessa sociedade secreta no caso do Louison. O livro é contado por meio de cartas, trechos de diários e gravações de áudio, onde vários personagens vão dando o seu próprio ponto de vista sobre o andamento do caso. Esse talvez tenha sido o único ponto do livro que tenha me incomodado um pouco. Apesar desse estilo de narrativa ajudar na hora de criar um clima de mistério, de incerteza, que é o fio condutor dessa trama, em algumas horas isso acabou deixando a história um pouco amarrada. Ela meio que corta o seu embalo. Eu achei que o livro acabou pecando um pouco pela falta de ação. Como tudo aquilo que a gente está lendo no livro, na verdade, já aconteceu, né? Afinal, a gente está relembrando, revivendo as recordações dos personagens através das cartas e das gravações. Acaba que a gente nunca vai ter a emoção do imediatismo, aquela tensão, aquele suspense do momento. Mas isso é uma questão puramente de gosto, né? Tem algumas pessoas que têm mais facilidade do que outras para se identificar com esse tipo de narrativa. E se você é uma dessas pessoas, então esse livro aqui vai ser perfeito para você. Quem conhece um pouco mais de literatura brasileira deve ter reconhecido alguns dos personagens que eu citei até agora no vídeo como tendo saído de diversos clássicos da nossa literatura. O próprio Isaías Caminha é, na verdade, criação de Lima Barreto e apareceu pela primeira vez no livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha, um livro de 1909. Já Simão Bacamarte é o protagonista de nada mais nada menos que O Alienista, livro de 1892, escrito pelo grande Machado de Assis. E Vitória Acauã aparece em um dos contos do livro Contos Amazônicos, livro de 1893, escrito pelo Inglês de Souza. Por Inglês de Souza. Ele não era inglês, era brasileiro. Além dos personagens que eu já citei, diversos outros que aparecem durante a trama da lição de anatomia também saíram de clássicos da nossa literatura. De livros como O Cortiço, O Ateneu, Dr. Benignos, enfim. E essa é outra das grandes sacadas da steampunk brasiliana do Ernesto Tavares. Fazer com que grandes personagens da nossa literatura coexistam num único universo, num único ambiente mais palatável para as novas gerações de leitores, fazendo com que quem se interessar, quem gostar desse livro, fatalmente comece a procurar pelas obras de onde originalmente surgiram esses personagens aqui. É uma literatura jovem e pop, mas que acaba servindo de porta de entrada, de incentivo para os leitores buscarem os clássicos. Outra referência que eu não podia deixar de comentar aqui é com relação ao Partenon Místico, a sociedade secreta que aparece no meio do livro, que é formada exclusivamente com personagens icônicos da nossa literatura, o que faz lembrar muito a Liga Extraordinária, sabe? Aqueles quadrinhos clássicos criados pelo Alan Moore lá no final dos anos 90, sabe? Que tem o Alan Quarterman, o Dr. Hyde, Dorian Gray, o Barão Nemo. Pois é, o Partenon Místico, a Liga Extraordinária brasileira, conta com Sofiéria Azevedo, Dr. Benignos, a própria Vitória Acauã, Sérgio Pompeu, Bento Alves. Enfim, como eu disse lá no começo, a editora Leia disse que a steampunk brasiliana vai se tornar sim uma série, né? E que inclusive o Ernesto Tavares já está trabalhando no volume 2, que tem o título provisório de O Partenon Místico. Embora não tenha nenhuma data prevista para o lançamento ainda, eu já estou aqui torcendo, fazendo figas e aguardando ansiosamente o lançamento desse segundo volume. Por hora, tudo que eu posso fazer é dar aqui o veredito do hoje não para esse volume 1, a lição de anatomia do temível Dr. Louison, que vai ganhar aqui, no nosso painel da escala cósmica do universo segundo um cara, um total de 3 estrelinhas. Ou seja, supimpa. E assim eu encerro mais um universo segundo um cara. Como sempre, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele joinha aí embaixo. Deixa também comentários, críticas, sugestões.
Compartilhe o vídeo com seus amiguinhos para ajudar o nosso canal a crescer. Não esquece de curtir a página do Hoje Não no Facebook e, se ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com mais um O Universo Segundo um Cara.